Mas a realidade é que com isso, né, a gente terminou completamente, a gente encerrou a questão dos elementos acidentais do negócio jurídico. Nós encerramos. Tá? Então, o que nós fizemos, na verdade? Qual foi o nosso planejamento? A gente classificou com vocês os fatos jurídicos, né? Fatos naturais, simples atos humanos e negócios jurídicos. Né? Depois a gente tentou te mostrar que se você estudasse os negócios jurídicos, você já estaria estudando os atos jurídicos humanos todos, né? Porque como o negócio jurídico tem uma maior complexidade, essa que é a realidade, né? A vontade do homem aparece tanto no suporte fático quanto na fixação dos efeitos, aparece a vontade do sujeito de direito. Então, tudo que a gente estuda para negócio jurídico, a gente estuda para os demais atos humanos, que não sejam negócios jurídicos. Depois a gente estudou com vocês o plano da existência e validade do negócio jurídico, nulidade, anulabilidade e especialmente os requisitos de consentimento dos negócios jurídicos. Né? Ou seja, se o negócio jurídico é baseado numa vontade, então como é que a gente poderia garantir que essa vontade não fosse abusiva e que essa vontade fosse verdadeira, né? Não fosse coactada, não é? Enganada e tal. Então, com isso a gente estudou a existência e validade dos negócios jurídicos. Agora, no final, por último, a gente estudou os efeitos dos negócios jurídicos. Né? O plano da eficácia. Então, por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque, na realidade, portanto, então a gente estudou tudo sobre atos e negócios jurídicos, né? Que nos cabia nesse momento, no primeiro ano de Direito. E agora, né? Estamos recebendo a Pamela, seja bem-vinda, Pamela. E agora, o que a gente precisa estudar é os chamados atos ilícitos. Então, a partir de hoje, tá? E por mais uma aula, quer dizer, você vai ter uma semana para estudar isso, e na próxima aula você vai poder me inquirir, a gente vai poder trocar ideias sobre atos ilícitos e aprofundar o nosso estudo em atos ilícitos, tá bom? Então foi muito bom terem me lembrado da postagem no YouTube, porque não é só a postagem no YouTube que está atrasada, também é as aulas, né? Daí eu mando para você já as aulas, só que eu não vou conferir, tá? Porque não vai dar tempo mesmo. Então ela vai ficar do jeito antigo ainda. Mas eu já te mando as aulas e faço as postagens no YouTube. O que a gente precisa estudar hoje? Ato ilícito, tá bom? Atos humanos ilícitos. Esse é o lance, essa é a nossa questão a ser estudada hoje. E sempre que a gente fala de ato ilícito, né, de ilegalidade, as pessoas pensam em direito penal, né? O comum do povo pensa em direito penal. Como vocês ainda são novos estudantes de direito, a gente até vai fazer uma contraposição aqui com o direito penal para ver se facilita para você, tá bom? Mas nesse primeiro horário, só uma conversa geral sobre atos ilícitos, e no segundo horário aí a gente vai ver os elementos essenciais do ato ilícito. Beleza? Eu vou logo fazer o compartilhamento aqui do nosso código e do Código Penal para a gente poder dar agilidade nessa parte da aula, tá? Chegou a Juliana, a gente estava só esperando ela, agora podemos começar. Vê lá. Vê lá. Veja lá. Diz, né, o artigo 185 do seu Código Civil. Primeiro 185, que não é da aula de hoje, mas primeiro 185. Olha só ele aqui, ó. Plá. Olha só que interessante. Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se no que couber as disposições do título anterior. Então, senhores, do título anterior, a gente estudou todos os artigos. Não faltou nada, nenhum. Né? Sem que você percebesse, né?
esse bimestre, fora o resto, a gente estudou todos os artigos do 104 em diante. Olha lá, para você lembrar. Olha lá. Né? A validade do negócio jurídico, aí vem com as regras de interpretação do negócio jurídico, a questão do silêncio e tal. Aí vem com a representação, né? A representação voluntária, o cara dá uma procuração para o outro, a gente estudou isso sobretudo por causa do dolo, né? O dolo do representante. Aí vem a condição, termo, encargo, os elementos de eficácia do negócio jurídico, não é? E aí, essa parte a gente só inverteu a ordem do código, né? Depois vai aparecer a questão da validade dos defeitos do negócio jurídico, né? Com anulabilidade e depois nulidade absoluta, lesão, fraude contra credores, aí invalidade do negócio jurídico, nulidade absoluta, 166, e depois nulidade relativa, 171 e seguintes. Pode ver, daqui em diante, né? Começa nulidades relativas. Aí entra o título 2, né? Que é dos atos jurídicos lícitos, para dizer o seguinte: todos os negócios jurídicos que não forem atos, né? Ou seja, que não, perdão, todos os atos humanos que não forem negócios jurídicos, ou seja, que forem simples atos humanos, né? Podem ser estudados em conjunto com os negócios. É isso. Pronto. E aí entramos num novo conteúdo, agora um título independente, né? Dos atos ilícitos. Tá beleza? Esse negócio, esse papo de ato ilícito, são só 3 artigos, mas ele é muito importante para uma das principais matérias, né, que você vai ter ao longo da faculdade. Eu estou chamando de matéria porque ela, né, interpenetra todas as questões do direito civil. Tudo que você faz pode gerar o que a gente chama de responsabilidade civil. Tá? Então, quando uma pessoa comete um ato ilícito, e isso é tipicamente vinculado ao direito penal, na verdade, ela pode responder, né, penalmente, mas ela também pode responder civilmente e também pode responder administrativamente. Tá? Fora a chamada responsabilização política, né, que é a típica dos agentes políticos. Por exemplo, a Dilma Rousseff foi politicamente responsabilizada com a perda do mandato e com... quer dizer, ela deveria também ter suspenso os seus direitos políticos e conseguiram fazer aquela mágica e não suspender os direitos políticos. Era completamente descabido, né? Aquela discussão sobre se ela cometeu crime ou não. Ninguém está falando de crime, está falando de responsabilidade política, né? E não de responsabilidade penal. A responsabilidade política é baseada simplesmente no seguinte, olha só. O político, o agente político é um mandatário, o povo que é o mandante. Então, se o mandatário não cumpre a vontade do povo, ele deveria poder perder o mandato o tempo todo, né? Aqui no Brasil é que isso não acontece, e quando acontece, acontece através do Congresso e não por interpelação direta do povo, por uma série de questões que a gente não pode discutir aqui agora. Mas, no fundo, a responsabilidade política é a mesma responsabilidade daquele contrato de representação que a gente falou lá. Se eu sou o representado e você é o representante, você tem que fazer a minha vontade, velho. Eu te dou uma procuração para você fazer conforme eu mando e não para você fazer o que você quer. Tanto que eu sou responsável pelos seus atos também, entendeu? Então, para os agentes políticos ainda cabe essa responsabilidade política. Exemplificando para vocês, veja só. O indivíduo vem em alta velocidade e atropela alguém. Pronto. Vejam bem, vejam vocês. Esse cara pode ser multado pelo excesso de velocidade ou não pode ser multado? Deve, não é? Quando você fala de uma simples multa que pode ser aplicada diretamente pelo agente de trânsito ou que pode ser aplicada até por radares e tal, você está falando de uma responsabilidade administrativa. Nem depende de ato judicial, já viu?
Mas esse cara atropelou alguém, causando nela lesões corporais. Então, se ela causou lesões corporais, então ele pode ser responsabilizado penalmente também. Certo? Essa responsabilização penal é completamente independente da responsabilização administrativa. Ele pode ser absolvido na esfera penal, mas assim ter que pagar a multa, por exemplo. Não é? A responsabilidade penal, né, normalmente permite até que você cerceie a liberdade de locomoção do indivíduo, né? O senhor sabe disso. Ora, para além disso, tem mais alguma coisa que pode acontecer com ele? Sim. Ele pode ser civilmente responsabilizado, né, para ser obrigado a pagar o que a vítima tiver gasto com o hospital e o que ela razoavelmente deixou de ganhar no período em que ela convalesceu, quer dizer, se ela ficou hospitalizada, não pôde trabalhar, não teve renda, né? E até pelos danos morais que ela eventualmente tenha sofrido. Aí você vai dizer assim, pô, professor, então são 3 responsabilidades justas. São 3 sistemas diferentes, possivelmente até 4, né? E a responsabilidade civil está na configuração do que a gente chama de um ato ilícito civil. É isso. Então, o camarada que cometer um ato ilícito na esfera penal, ele responde na apelação penal. Na esfera administrativa, ele toma multa e coisa e tal. Na esfera civil, ele vai responder. Se a vítima o processar, não é? E a ação é privada, ele vai responder pelos danos que ele tiver causado à vítima. É isso. Tá bom? Muito bem. Portanto, o ato ilícito é alguma coisa má que eu faço, né? É uma violação do direito de uma outra pessoa que gera uma responsabilidade. Maravilha, né? Mas quais são os atos ilícitos? Como é que eu posso definir o ato ilícito? Daí eu não resisto, né? Eu vou te chamar lá o direito penal para você entender direitinho isso, aqui na esfera civil. Está aqui o Código Penal, olha só que belezinha. Né? Eu duvido que alguém de vocês já tivesse nascido quando surge o Código Penal, olha só, de 1940. Deve ser atualizado, né? Tá lá ele, ó, o Código Penal. Até o artigo 121, tudo é parte geral do Código Penal, então não vai servir para a gente agora, tá bom? Até o artigo 121, deixa eu ver. É a parte geral do Código Penal, né? Trata de questões só gerais. Ah, estou no 100 ainda. Muito bem. Quando a gente chega aqui na parte especial, vejam vocês. Parte especial, olha só. Quando você chega na parte especial, o que é a parte geral do Código Penal? É o que a gente está estudando aqui, né? Que é a parte geral do Código Civil, né? São conceitos gerais, é a parte mais interessante. É o único estudo do direito penal que, na verdade, me encantou, realmente, foi o da parte geral do Código Penal, né? Eu ficava maravilhado mesmo, quase me apaixonei pelo direito penal. Ora, então tem lá todas as questões de apuração de culpa, né? De determinação do elemento subjetivo, se é culpa, se é dolo, né? Da aplicação da lei penal no tempo, no espaço, né? Da lex gravior, a lex mitior, a analogia em bonam partem, mas a vedação da analogia em malam partem. Essa parte dos estudos me entusiasmava no direito penal. Aí, né? Acabou tudo isso, né? Como é que é a pena, como é que é a dosimetria da pena, como é que é calculada a pena, tudo isso está na parte geral do Código Penal. Findo isso, vem a parte especial. E na parte especial, o legislador do Código Penal vai trabalhar cada um dos ilícitos penais. Olha que interessante. Então, ele começa lá no título 1 dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1 dos crimes contra a vida. Então, vai ter primeiro os crimes contra a vida, depois os crimes contra a liberdade sexual, os vários crimes contra a pessoa. Dos crimes contra, sei lá, né? Vai ter bastante ali. Mas vamos pegar só esses crimes contra a vida aqui. Só os crimes contra a vida. Olha só que interessante. Vem artigo 121, matar alguém. Depois vem
Homicídio qualificado, diminuição de pena, não é o caso. Depois vem aqui, feminicídio. Tá? O feminicídio é matar alguém por sua condição de ser do gênero feminino, não é? Mas está lá, capitulado também. É um homicídio qualificado ainda. Depois o homicídio culposo e tal, não é? Você pode até dizer que não é ainda um outro crime, né? Que ainda é o mesmo. Agora veja aqui, ó. Para induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação. Aí já não tem nada a ver com homicídio, já é um outro crime. Então, só aqui para falar dos crimes contra a pessoa, o legislador já tem que gastar, melhor, dos crimes contra a vida, o legislador já tem que gastar vários artigos. Aí ele chega aqui, ó, né? Depois do crime de induzimento, ele chega aqui e vem, ó, infanticídio, né? Ah, professor, infanticídio é homicídio também. Não é, né? É uma coisa completamente... ou então seria muito privilegiado. Mas se alguém falasse, não, eu insisto que seja homicídio, eu não vou discutir. Agora vem aborto, ó, provocado pela gestante ou com seu consentimento, e depois aborto provocado por terceiro. Olha só, bonitões. Só falando de crime contra a vida, né? Aborto não necessário, aborto de gravidez, parará, pararó, pororó. Então, só de crime contra a vida, o legislador já tem que gastar vários artigos do direito penal. E ainda mais, olha só que interessante. A gente tem que admitir pelo menos 3 delitos que são completamente autônomos, né? O aborto, o homicídio e a instigação, induzimento ao suicídio ou à automutilação. Então, são 3 tipos penais diferentes, né? Se você quiser forçar a barra, porque são vários, eu acabei de te mostrar. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque olha só que interessante. Quando você disser, alguém te perguntar assim, defina os crimes contra a vida no seu país para mim. Você vai para Portugal e alguém pergunta. Você pode dizer assim, olha, existe homicídio, instigação ao suicídio e aborto. Ou você pode dizer, existe homicídio, feminicídio, infanticídio, instigação ao suicídio, aborto provocado pela gestante, aborto provocado por terceiro. Não sei como que você vai responder. Mas você pode responder apontando para a realidade. É isso que eu quero te dizer. Tá? Você aponta diretamente para a realidade e diz, não, são esses aqui. Esse tipo de definição é uma definição chamada de extensional, com X. Extensional. É uma definição pela extensão. Tá? Então, é uma boa definição? É uma boa definição. É como se eu dissesse assim para o senhor, defina planetas do sistema solar. E o senhor me diz, são Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Vênus e Mercúrio. Pronto. Ora, você está definindo extensionalmente e dizendo todos os planetas que são considerados planetas do sistema solar. É uma vantagem. Qual é a vantagem que você tem de fazer isso? Alguém falou que existe lá, você fala, bom, é ou não é um planeta do sistema solar? Então, por que assim no direito penal você já deve ter ouvido falar disso? Por causa do princípio da legalidade no direito penal, que diz assim, olha, atenção, nullum crimen, nulla pena, sine previa lege. Não há crime nem há pena sem prévia lei que os comene. Significa dizer, se não está previamente expresso na lei o crime e a pena, então não há crime. E a definição dos crimes sempre será extensional no nosso país. Vai dizer sobre cada crime e assim vai ter que elencar todos os crimes. Então, o Código Penal vai gastar toda a parte especial dele, vai ser para determinar quais são os crimes. E acaba aí, professor, não. Ainda tem a lei penal extravagante, as leis penais extravagantes, que vão tratar de outros crimes que não estão no Código Penal. É isso. Então, veja, são muitos artigos. Agora, qual que é outro jeito de definir? Qual é outro jeito de definir? Então, alguém te pergunta,
define planetas do sistema solar para mim. Qual é o outro jeito que você tem de definir? Você pode dizer assim, olha, planetas do sistema solar são corpos sem luz, com mais de não sei quantos trilhões de toneladas, né? Esse foi o critério que fez com que Plutão não fosse mais considerado um planeta, né? Na minha época, Plutão ainda era considerado um planeta. É porque Plutão é muito pequeno, então são astros sem luz, os quais giram em torno do Sol e tem mais do que, sei lá, tantos trilhões de toneladas. Pronto, é isso, velho. Aí você fala assim, mas qual que é a desvantagem dessa definição? Porque a desvantagem é que se encontrar em outro planeta, eu tenho que pensar, será que ele atende esses requisitos ou não? Ele é um astro sem luz, que gravita em torno do Sol e que tem mais do que tal massa? É isso. Mas qual que é a... Então, a desvantagem é que eu tenho que pensar em cada caso. Agora, qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é que você define de uma vez só, velho. Não é? Você define de uma vez só. E mesmo que apareça um planeta que você não está conhecendo agora, que você nem espera conhecer, você vai poder dizer se ele é planeta ou não. Então, diferentemente do que é dessa definição extensional do Código Penal, a definição do nosso legislador do Código Civil é uma definição intencional. Ou pela intenção, não é pela extensão, como naquela outra definição, uma definição denotativa, aquela outra era. Essa aqui é uma definição pela intenção, uma definição conotativa ou intencional. Então, assim como eu só tenho que saber que os planetas do sistema solar são astros sem luz, que gravitam em torno do Sol, orbitam em torno do Sol, e que tem uma massa superior a tal coisa, para saber se é um ilícito civil ou não, eu só tenho que saber quais são os elementos essenciais do ilícito civil. Só isso que eu tenho que saber, nada mais do que isso. E quais são os elementos essenciais do ato ilícito no direito civil? Elemento subjetivo, a culpa, em sentido largo, aqui englobando a culpa e o dolo. O elemento objetivo, o dano, né? E o nexo causal entre a culpa do agente e o dano da vítima. É só isso. Então, você tem que comprovar que existiu uma culpa do agente, tá? Que existe um dano à vítima e que existe um anexo de causalidade entre a culpa imputável ao agente e o dano que sofre a vítima. Tá bom? Essa é a nossa introdução. Nem começamos a estudar. Por isso é que são só 3 artigos, pô. Por isso, tá? Porque você tem que saber isso aí só. Vou ver se tem alguma dúvida por aqui. Vou interromper, porque tem 14 lá, coisas no chat. Deixa eu ver do que se trata. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sim, sim, sim. Tá travando ainda? Professor, agora melhorou. Teve um momento que estava travando assim, um pouco. Travou em 2 momentos, assim. Oi? Travou em 2 momentos, assim, mas aí logo voltava. Então deu para entender? Eu acho que no geral sim, professor. Só algumas coisas ali algumas frases mesmo. Então eu vou dizer o que vocês têm que ter entendido necessariamente. Só isso aqui, olha só. A definição do ato ilícito no direito civil é uma definição intencional, ou pela intenção. Ou seja, você simplesmente diz quais são as coisas que a conduta tem que ter para que configure um ato ilícito no direito civil. Isso é diferente do que acontece no direito penal, quando cada crime tem que ser especificamente referido. Tá bom? Mas no direito civil é assim, eu tenho só que saber quais são os elementos fundamentais. Por isso que eu defino planetas do sistema solar, por exemplo, como corpos celestes sem luz própria, que orbitam em torno do Sol e que têm massa superior a tanto. Pronto.
Então, para ser planeta do sistema solar, só precisa ser orbitar em torno do Sol, não ter luz própria e ter massa superior a tanto. É só isso que precisa. Né? Ora, a definição de ato ilícito no direito brasileiro é exatamente assim. É pelos elementos essenciais do ato ilícito. Então, o que o ato tem que ter para ser um ilícito? É isso que a gente vai ver agora. São 3 elementos. Elemento subjetivo, né? Elemento objetivo e elemento causal. Esses 3 elementos é que a gente vai ver agora no nosso código. Tá bom? São só esses 3 elementos. Que bom, Jackson. Vejam os senhores. Toma lá o código de novo e vamos embora. Olha só. Começa aqui no artigo 186, então. Tá beleza? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para nós. Diz que aumentou 200%, eu não vi nada. Ah, agora melhorou, né? Pronto. Está aqui o artigo 186. Olha só que interessante. Aquele que, por ação ou omissão voluntária. O que é uma ação ou omissão voluntária? É alguma coisa que eu faço ou eu deixo de fazer querendo. Tá beleza? É isso. Sabe como é que o direito penal chama isso aqui? Já que a gente está falando de direito penal hoje, né? A gente está se arriscando aqui pelo direito penal, ele chama isso de, né, dolo. Né? Olha só. Disse o crime, papapá, papapá. Está aqui, olha só. Artigo 18, olha. Disse o crime, crime doloso. Gustavo está chegando na hora da saída, Gustavo. Disse o crime, crime doloso. Quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, é dolo quando o cara quer ou assume o risco de produzir o resultado. Tá beleza? Isso é o dolo. É o dolo direto ou chamado dolo eventual, lá no direito penal. Aqui no direito civil, a gente falou, ação ou omissão voluntária. Eu quero fazer. Muito bem. Negligência ou imprudência. O que é negligência ou imprudência? O direito penal chama de culpa. Né? Eu não tomei todos os cuidados, eu fui negligente. Eu fui além do limite, eu fui imprudente. Né? Então, se eu estou em alta velocidade, provavelmente os caras vão dizer que eu fui imprudente, né? Estou numa velocidade imprudente. Se eu deixei de consertar o freio do meu carro, então eu fui negligente, porque eu omiti aquele dever de cuidado. Mas tem certas situações em que negligência e imprudência é muito difícil de definir. O cara deixou de dar seta para virar, para fazer uma conversão. Eu posso dizer que ele foi negligente em dar a seta, mas eu posso dizer também que ele foi imprudente em fazer a conversão sem nem sequer dar seta. É complicado, né? São conceitos ali símiles. Mas, basicamente, você pode se ligar aí, ó. Existe o homem médio, existe o que o homem médio faria, existe aquele menos cuidado do que o homem médio faria, que é a negligência, existe aquela maior precipitação, maior ímpeto do que o homem médio teria, que é a imprudência. É isso, tá bom? Como é que o direito penal chama isso? O direito penal chama isso, olha lá, no Código Penal, de crime culposo. Disse o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Assim que o Código Penal chama. Por que ele fala de imperícia? Ele fala de imperícia porque o direito penal, nesse ponto, ele é muito mais severo que o nosso. Por isso que ele fala de imperícia. O Código Penal tem que falar de imperícia porque se o médico operasse a paciente, né, e fizesse alguma coisa errada lá, um cirurgião vascular vai fazer uma cirurgia plástica e dá alguma coisa errada, então
o direito penal tem que falar da imperícia. Porque se ele não falasse da imperícia, o advogado do cara diria assim, espera aí, negligência não foi, imprudência não foi, imperícia o Código Penal não fala, então não tem classificação para esse tipo. E apareceu um advogado esperto assim. Por quê? Porque no Código Penal, qual que é a regra? A interpretação em desfavor do réu tem que ser restritiva. Então, ia entrar nessa. Agora, para o direito civil, não. A interpretação não precisa ser restritiva porque ela não é em desfavor de ninguém, são dois indivíduos. Então, para nós, esse médico que fez a operação que não devia, ou ele foi negligente porque não se preparou o suficiente, ou ele foi imprudente, tanto faz, né? Porque ele aceitou fazer um procedimento para o qual ele não estava especificamente habilitado. Então, ele foi imprudente. Tá beleza? Então, professor, no direito civil não responde por imperícia? Claro que responde, é que nem precisa dizer, né? Porque já está contido no conceito de imprudência ou de negligência. É isso. Tá bom? Muito bem. Esse aqui, tudo isso, é o elemento subjetivo. Por quê, professor? Porque no direito penal faz muita diferença para você determinar a pena do indivíduo, saber se ele... não, ele matou porque quis. Não, ele matou porque, né, ele não consertou o carro dele, falhou o freio e aí ele atropelou a vítima. É homicídio. Culposo, mas é homicídio. No Código Penal faz uma puta diferença, faz uma imensa diferença. Né? Saber se foi culpa ou se foi dolo. Para nós, no direito civil, não faz diferença basicamente nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque se você vai lá, tá com muita raiva de mim, derruba o portão da minha casa, eu saio para fora, você fala, seu filho da não sei o quê, pororó, pororô, e você merece e tal. Eu falo, tudo bem, mas você tem que pagar o meu portão, né? Cuidado para você não ter também que responder por danos morais. Agora, você tem que pagar o meu portão. E se você falar, foi lá, bateu sem querer, derrubou o meu portão e falou assim, desculpa, professor, eu falo, não, claro, fiquei nem chateado com você, pode acontecer com qualquer um, mas você vai ter que pagar o meu portão, não é isso? Tanto faz, velho. Né? Porque a medida do ato ilícito no direito civil é o dano que a vítima sofre, assim que o cara é responsabilizado. Lá no direito penal, não. A medida do ato ilícito é a periculosidade do indivíduo. Né? Faz muita diferença se ele quis matar ou se ele não quis matar, por exemplo. Tá beleza? Então, esse aqui é o elemento subjetivo. Culpa em sentido largo. Tanto faz se é dolo ou se é culpa em sentido estrito. Esse aqui é o elemento subjetivo. Acabou. Para ser ato ilícito, tem que ter uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. Pronto. Violar direito e causar. Então, a violação do direito por negligência, imprudência, imperícia ou vontade tem que ser a causa, senão não vale. Senão não é. Tá beleza? Tem que ser a causa. E causar dano a outrem. Né? O dano é o elemento objetivo. É objetivo porque ele se apresenta na realidade, porque ele é mensurável. Né? O dano material é mensurável. Então, não há ato ilícito sem dano, sem culpa e sem nexo causal entre a culpa e o dano. É isso. Para essa primeira fase da aula. Depois a gente vai mergulhar em cada uma dessas coisas, né? E causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, quem agir por imprudência, negligência, né? Ou voluntariamente, por ação ou omissão, causando com a sua ação dano a outra pessoa, nós temos o cometimento do ato ilícito. O elemento objetivo é o dano, o elemento causal é o nexo de causalidade entre o dano e a culpa do agente, aquela pessoa que comete a ação ou omissão voluntária, a negligência ou a imprudência frente a uma outra pessoa. Assim é que é. Por enquanto, estamos juntos ou não estamos juntos? Deu para entender? Beleza? Que bom, muito obrigado. Beleza. Olha, gente, pensei que era minha internet, não.
Agora está melhor, excelente. Pronto, então está ótimo. Então deu tudo certo aqui. São 7h50, a gente poderia fazer um intervalo menor, mas eu estou achando que é melhor a gente pegar os 10 minutos, porque a gente tem uma parte segunda da aula aí bem mais profunda. Pode ser? A gente pega os 10 minutos agora, volta às 7h10? Só que aí a gente vai até pelo menos 7h40, não tem importância? Então, beleza. Então, 7h10 a gente... Opa, melhor, 8h10 a gente volta. Obrigado. Obrigado. Fiquem com Deus. Até já. Vou interromper.